Então, boa noite a todos, todas, todos, né? Sejam todos bem-vindos a essa aula, nossa terceira e última aula do curso de capacitação, produção científica e pesquisa social, que está sendo promovido aí pelo Sindicato dos Assistentes Sociais do Ceará. E hoje a gente vai ter nossa terceira aula, que é a aula final do curso, em que nós vamos ver os fluxos de submissão, né, de artigos em eventos e revistas acadêmicos científicos, bem como, né, numa segunda parte da aula, orientações para seleções de mestrado e doutorado. Então, hoje a gente vai abordar esses dois, né, por isso que eu falei em partes, como se tivesse dois momentos da aula, que no primeiro momento a gente vai pensar nesses fluxos de submissão, né, ou de encaminhamento dessa produção científica acadêmica que a gente viu aí na primeira aula, esse momento de introdução, né, à produção do conhecimento, aquela conversa mais epistemológica, né, de entender o que é o conhecimento científico, como ele se diferencia dos outros tipos de saberes, o que é a epistemologia do conhecimento, né, pensar também a forma como se relaciona esse debate sobre a discussão do conhecimento científico com esse marco, esse referencial teórico que a gente tem durante a nossa formação profissional, que é do materialismo histórico dialético, do marxismo, né, a chamada teoria social crítica. E aí, num segundo momento, na segunda aula, né, a gente teve uma conversa mais pragmática, por assim dizer, de pensar, de fato, como é que se constrói, como é que se configura a estrutura, né, da produção de conhecimento, principalmente através de dois instrumentos principais, que foram a gente fazer ali os paralelos entre o projeto de pesquisa, né, aquela possibilidade de pensar e refletir, planejar o processo de construção do conhecimento através do projeto, em paralelo com a construção do artigo científico em si, né? E aí, fazendo essa conversa, fazendo esse diálogo, a gente conseguiu identificar que existem ali paralelos mesmo, né? Que existe uma relação direta entre aquilo que eu coloco no meu projeto de pesquisa e aquilo que eu coloco no artigo, que seria o resultado final, né? Ou então na monografia, na dissertação ou tese, que seria o resultado final daquela pesquisa que inicialmente eu realizei o planejamento. Então existem paralelos, né? Em que eu trago o conteúdo que estava ali no meu projeto de pesquisa e que esse conteúdo ele tem que estar também, né, concomitantemente no meu resultado final, que é o meu artigo, nesse caso aqui, que a gente está pensando nesse curso, né, a produção do artigo científico como produto final. Então, né, lembrando que a gente tem que ter uma introdução, né, na introdução onde eu apresento o objeto de estudo, né, o objeto da temática, tenho que trazer uma problematização, me questionar sobre esse objeto, né, apresentar esse objeto na forma de pergunta de partida. Essa pergunta de partida, ela se repete na forma de objetivo geral, né, em que eu transformo ela em uma afirmação iniciada com o verbo no infinitivo, e objetivos específicos que vão desenrolar, ou que vão destrinchar aquele conteúdo que eu desejo trabalhar, né, naquela pesquisa. Tenho que ter uma justificativa, explicar por que é importante estudar aquela temática, né, explicar por que, do ponto de vista teórico, científico, acadêmico, é relevante trazer um trabalho acadêmico sobre aquele determinado assunto, se é porque não tem muitos trabalhos sobre aquela temática, ou se é porque eu desejo trazer uma nova perspectiva sobre aquele assunto. A parte da metodologia, né, que vai trazer o contexto da pesquisa de natureza qualitativa ou quantitativa, né, mas no nosso caso se aproxima mais da pesquisa qualitativa, pensar o referencial teórico-metodológico, né, a matriz ou prisma teórico-metodológico do qual partimos, né, e aí pensando no acúmulo de conhecimento advindo da nossa formação profissional, a gente tem essa dimensão do marxismo, né, do materialismo histórico e dialético, porque nós temos subsídios para trabalhar com essa temática. E aí vem a calhar o texto que eu mandei, os textos que eu mandei para vocês, né, espero que todo mundo tenha recebido, que tem o Drive, na verdade eu abri o Drive com os textos, vou até botar aqui vou até botar no chat para vocês, tem o Drive com os textos, né, que tem tantos textos de caráter mais metodológico, né, que a gente tem aí o Antônio Carlos Gil, a Minayo,
até textos que vão pensar essa produção de conhecimento a partir do marxismo, né? Então, eu acho que eu mandei para vocês o texto do José Paulo Neto, do Marcelo Braz, né, que é Economia Política, Crítica da Economia Política, resgatando, né, o livro clássico do Marx, e mandei também, peraí que eu estou achando o drive, um outro texto do José Paulo Neto também, que ele é muito bom, que é o texto sobre o que é o marxismo, né? E o texto Introdução ao Método em Marx. Isso aí tudinho eu mandei para vocês. Mas eu estou tentando pegar aqui o link, que eu vou colocar aqui no chat, e depois vai ficar também na descrição do vídeo no YouTube, da gravação, para vocês terem facilidade, né, de acessar esses textos e poderem se basear no momento de construção do artigo. Espera aí que eu vou mandar o link. Aí também mandei um manual de normalização de trabalhos acadêmicos da UES, que esse manual, ele tem, inclusive, ilustrações, né, eu botei no chat o Drive, tem de forma ilustrada, né, como é que você faz cada adequação, né, às normas da ABNT, de forma bem assim, elucidada. E também mandei uma regulamentação do uso de inteligência artificial da Universidade Federal do Ceará, que saiu recentemente, agora de 2025, em que eles trazem as normas e padrões éticos de utilização de inteligência artificial em pesquisa científica. Muito interessante essa resolução, essa portaria, na verdade, que eu recomendo também que vocês deem uma olhada, e aí coloquei tudo isso no Drive. Então, nessa parte da metodologia, eu recomendo que vocês utilizem esse texto do José Paulo Neto, que é um textinho de 50 páginas só, Introdução ao Método em Marx, para pensar, né, a produção de conhecimento a partir do marxismo. Aí também é importante explicar na metodologia a questão né, fazendo uma retrospectiva, questão dos métodos e técnicas, se você vai fazer uma pesquisa de campo, se você vai fazer um relato de experiência, né, que é o que eu recomendo que vocês façam, tendo em vista o escopo, né, que a gente tem profissionais que estão ali trabalhando nas políticas sociais, né, a maioria de vocês, naquela conversa inicial que a gente teve, me falou que está afastado da academia, não produz há algum tempo, mas também tem outras pessoas que estão na academia, que já publicaram até livro, né, então é um grupo bem heterogêneo, mas que, né, para aquelas pessoas que estão ali mais próximas da atuação profissional, seria interessante trazer essa perspectiva do relato de experiência. Aí pronto, aí tem a parte do desenvolvimento, né, os resultados de discussão, onde você vai trazer uma contextualização teórica mesmo, trazendo autores que discutem aquela temática que você está estudando, e trazer mesmo a parte do relato, pode relacionar com o relato de experiência nessa parte, né? E as considerações finais e tudo. Então, mais ou menos a ponte, né, que existe aí entre o projeto de pesquisa e o artigo. Então, a gente viu com mais detalhes nessa aula 2, essa estrutura de construção, né, seja do projeto, seja do artigo científico. E a gente chega nessa aula 3, né, como eu já vinha refletindo com vocês antes, em que a gente pensa, nesse momento, já sei o que é produção de conhecimento, já sei qual é a estrutura, né, de construção de um artigo científico, agora eu vou colocar a mão na massa, eu vou construir um artigo de apenas 8 páginas, né, eu incentivando vocês a fazerem, que 8 páginas é pouco, e aí, agora eu estou com o artigo aqui pronto, e o que é que eu faço com ele? Né? No caso de vocês, o artigo de vocês vai para o e-book, mas vocês continuando nessa jornada, né, de construção de artigos científicos, aí tem as possibilidades de publicização desses trabalhos, né, de publicação, de divulgação científica, de divulgação acadêmica dessa produção, que é importantíssimo, né, que pode ser através de eventos e revistas científicas acadêmicas, eu estou colocando aqui para vocês essas duas possibilidades, e aí no final a gente faz esse momento de reflexão, né, e de orientações com relação às seleções de mestrado e doutorado para abarcar o nosso conteúdo programático. E aí, assim, por que eu digo, né, já entrando também um pouco no conteúdo que eu quero abordar com vocês,
que eu trago aqui essa pergunta inicial, por que escrever? Por que é importante escrever, né? E aí tem vários argumentos, né? E um desses argumentos é exatamente a questão do registro, né? E isso é muito importante, e aí eu vou falar para vocês por que eu acho que o registro ele é muito importante, né? Porque pense só, né? A gente pensando da categoria profissional de serviço social, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso campo, né, de atuação, do ponto de vista da forma como a profissão se coloca nos espaços socioocupacionais, muitas vezes é colocada em espaços de subalternidade, né, em que muitas vezes querem dizer para nós, assistentes sociais, qual é o nosso papel. Né? Isso é comum na área da saúde. Eu trabalhei como assistente social na saúde e eu me sentia muito nessa posição de subalternidade, né, no hospital, em que eu sei que nem todos os hospitais são assim, né? Esse grau de autonomia do nosso trabalho ele tem uma variação de acordo com o campo, mas eu sentia muito essa situação de subalternidade, de hierarquização, né? De foco no biomédico, em que o médico era que dizia ali o que é que tinha que ser feito, e muitas vezes dizia o que é que o assistente social tinha que fazer. Então, a enfermagem queria dizer o que é que o serviço social tinha que fazer. E aí, quem tem que dizer o que é que nós fazemos somos nós, não é isso? Porque foi a gente que estudou 5 anos para se formar em serviço social, para desenvolver uma competência crítico-reflexiva, né? Aprendendo as expressões da questão social e as contradições, né? Entre a instituição, entre o empresariado, a classe trabalhadora, se colocando ali nessa mediação. Então, a gente é que tem a competência teórico-técnica para dizer o que é que o serviço social faz. Então, você pense, por exemplo, a necessidade que teve, e aí eu citei o exemplo da área da saúde, de um determinado momento, né, o nosso Conselho Federal precisar publicar os parâmetros para a atuação do serviço social na saúde, né? Porque esse embate de dizer o que é que o serviço social faz na saúde, né? Que acho que vem desde lá de 1997, quando o serviço social foi reconhecido como uma profissão da área da saúde pelo Conselho Nacional de Saúde, tem esse embate de dizer o que é que o serviço social faz na área da saúde, né? Esse tensionamento hierárquico com outras profissões que já estão há muito mais tempo na saúde, como os médicos e a enfermagem. Então, precisou que o Cefes, né, se colocasse do ponto de vista da produção desse documento, né, os parâmetros para a atuação do serviço social na saúde. E aí eu pergunto para vocês acham que saiu da onde esses parâmetros? Saiu dos relatos de experiência dos profissionais, né? Das publicações, dos registros desses profissionais que atuam como assistentes sociais na área da saúde, que registraram e publicaram as suas práticas profissionais. Isso é muito importante, né? Porque você publicando um relato de experiência, ou você publicando uma tecnologia leve desenvolvida no seu campo de trabalho, né, uma técnica de trabalho do serviço social na área da saúde, aquilo ali pode virar um parâmetro, pode virar uma referência, né, para outros profissionais que atuam nessa área, que têm necessidade de, quem sabe, encontrar essa referência de atuação crítico-reflexiva dentro de uma determinada área socioocupacional. Então, a gente está falando da área da saúde, que tem muitas produções, porque a saúde, eu acredito que hoje, se não for a maior, mas eu acho que é a maior pelo o perfil que foi que o Cefes fez em 2022, é a política social que mais emprega assistentes sociais, né? Então, tem uma grande possibilidade, né, de terem muitos profissionais produzindo conhecimento e produzindo relatos de experiência sobre a atuação do serviço social na saúde. Mas quando a gente pensa, por exemplo, aqui tem a Ítala, né, que no primeiro dia ela me falou que trabalha na coordenadoria de alternativas penais, né? Então, o serviço social no sistema prisional, que assim é algo que é um campo de atuação que existe, mas que se a gente for colocar quantitativamente o número de assistentes sociais que trabalham no sistema prisional,
comparado com o número de assistentes sociais que trabalham na saúde, por exemplo, é uma diferença gritante, né? Então, por exemplo, nesses campos que tem menos assistentes sociais, você imagina a importância de ter referências, de ter relatos de experiência, de ter estratégias de atuação, né? Dentro desse campo, publicadas e disponíveis para que outros profissionais possam tomar como referência. Então, isso é muito importante. Eu tenho estudantes, né? Eu sou professor de estágio, e tem os estudantes que fazem os projetos de intervenção, né? E o estágio é uma ótima, né, possibilidade de exercitar, né, a relação entre teoria e prática e tudo. E aí essas estudantes, elas têm uma posição assim ímpar nos campos de estágio, de poder estar chegando para ter a sua primeira experiência, né, no campo socioocupacional de atuação ali, de estar saindo da academia com várias leituras, com uma visão, né, mais revolucionária da realidade, não tão pragmática e imediatista, como os campos, né, de atuação muitas vezes exigem da gente essa posição, né, de ser pragmático, de dar respostas prontas, né? Então, quando você vem da academia, você vem mais com esse olhar mais reflexivo. Então, essas estagiárias, elas chegam no campo, né, com essa possibilidade de trazerem, de mobilizarem para esse campo, né, estratégias de atuação através do projeto de intervenção, que vão fugir muitas vezes daquilo que é rotineiro, daquilo que é pragmático, daquilo que é imediatista nos campos socioocupacionais. E aí eu sempre falo para elas, né, para as alunas, gente, vocês têm que fazerem relatos de experiência desses projetos de intervenção, né, porque tem tanto projeto de intervenção super criativo que elas trazem assim possibilidades de articulação, né, com os usuários, de mobilização desses usuários, de fazer processos educativos, né, com esses usuários que estão totalmente fora da rotina da instituição, mas que tem uma potência, né, tanto de mobilizar o profissional que já está ali há muito tempo naquele cenário de prática, de sair um pouco daquele contexto do imediatismo e do pragmatismo que nos é exigido quando a gente está nas políticas sociais, seja essa potência também de mobilizar os usuários, de trazer atividades lúdicas para os usuários, que também tirem eles daquela situação, assim, e aí me remete muito à atuação no hospital, né? Muitos dos usuários que estão em processo de internação no hospital, são usuários que estão passando por um processo de sofrimento intenso, né? Os acompanhantes de familiares que estão na UTI, e aí quando se fala de criança e adolescente, pior ainda, né? Então, para a minha experiência, que a minha experiência foi na pediatria, então, às vezes acontecia de vir famílias do interior do estado, né? Passar meses em Fortaleza com uma criança internada na UTI, então, o nível de estresse, o nível enfim, né, de sofrimento dessas pessoas é muito grande por várias razões. Então, você trazer uma possibilidade de acolhimento, né, para esses acompanhantes, né, no caso, nesse exemplo que eu citei, de trazer ali um momento, quem sabe, de roda de conversa, né, que possa, de fato, tirar eles um pouco daquele momento de sofrimento intenso. Isso é uma contribuição muito importante que o serviço social pode trazer para a atuação na área da saúde. Então, assim, eu estou citando aqui um exemplo, né, com base na minha vivência, com base na minha experiência, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje, também têm relatos de experiência importantes, de momentos em que vocês puderam fazer isso com os usuários, fazer um atendimento diferente, buscar uma estratégia de atendimento diferente que pudesse ali alcançar aquele usuário de uma forma específica, né, ou de uma forma otimizada, por exemplo, né? Então, aí eu tenho outras estagiárias, por exemplo, eu tenho uma estagiária esse semestre que ela está no EMOS, que também, assim, apesar de ser na área da saúde, né, mas se você for olhar, até tem alguns trabalhos que façam, ou que tragam reflexões, né, sobre a atuação do serviço social em hemocentros, né,
Mas aí o projeto de intervenção dela também é super interessante, porque tem um concurso, aqui no Ceará tem um concurso de desenhos, que é para as escolas de ensino básico, de todo o estado. Então, as crianças, elas participam desse concurso, onde elas fazem ilustrações, né? Mas tem também vídeos e frases, né? Remetendo esse contexto da doação de sangue. E aí ela fez o projeto de intervenção dela nesse sentido, analisando os desenhos, ela viu que tinha uma saturação muito grande, aí ela trouxe uma proposta de abordagem no sentido de fazer um processo educativo, né, com uma cartilha educativa que pudesse ser encaminhada às escolas, que pudesse trazer um maior grau de variação dos desenhos, mas também de educação no sentido das crianças e das escolas entenderem a proposta, porque ela, né, na análise que ela faz, né, abrindo aqui um parêntese, na análise que ela faz, ela viu que tinha muitos desenhos que vinham repetidos, mas também que traziam concepções erradas sobre a doação de sangue. Por exemplo, crianças que confundiam o hemocinho, que é aquela gotinha de sangue, né, com o Zé Gotinha, que é o da vacinação. Então, ela pensou em fazer uma cartilha educativa trazendo as diferenças, né, mais comuns de erros que vinham nos desenhos e tudo. Então, assim, um trabalho, né, educativo que ela pensou em fazer, de orientação dentro desse campo de atuação extremamente específico, né, mas que tem uma potência interessante, né, do ponto de vista da educação em saúde mesmo, que ela pode levar para esses usuários a nível estadual, né? Que eu até falei para ela, né, que é muito importante que ela traga isso como um relato de experiência, né, para que outros profissionais que trabalham em hemocentros possam ter uma referência, quem sabe, ou um parâmetro de atuação, ou que, quem sabe, depois o Cefes vai pensar em fazer um parâmetro para a atuação dos assistentes sociais em hemocentros, que possa ter referências, quem sabe, nesse sentido. Então, essa falação toda que eu falei aqui para vocês, esse grande parêntese, foi para falar da importância do registro, né? E aí o nosso e-book vai pensar a relação do serviço social com os movimentos sociais, né? E aí, inclusive, para o Empés, que teve aqui em Fortaleza no passado, eu escrevi um artigo sobre essa relação do serviço social com os movimentos sociais, né? E aí eu resgatei uma pesquisa que fazia um levantamento da publicação de trabalhos, né, nos Empés dos anos 2000, né? Desde o ano 2000 até a contemporânea, né, tempos mais conjunturais, da publicação de trabalhos sobre movimentos sociais, né? E é uma área assim, extremamente que, digamos, a gente poderia colocar extremamente negligenciada, quase, né? Porque também não tem muita discussão sobre a relação do serviço social com os movimentos sociais, né? Então, essa pesquisa resgatava isso, mas também resgatava algo muito interessante, essa pesquisa que eu resgatei, que era a dimensão das estratégias de atuação do serviço social junto aos movimentos sociais, né? Então, elas faziam tipo uma revisão integrativa desses trabalhos que tinham sido publicados no Empés, pegando todos os relatos de experiência, né, dos profissionais que atuavam junto aos movimentos sociais e trazendo as estratégias, né? Aí tinha lá a estratégia da educação popular, né, que na minha época, quando eu fiz a graduação, tinha a disciplina de educação popular. Não sei se quando vocês se formaram tinha, que ela era optativa, era uma pessoa da pedagogia que ministrava para a gente, né? Com base no Paulo Freire, não sei o que, a história da educação popular. Hoje em dia não tem mais, eu descobri que não tem mais. Mas era tão interessante essa ideia da educação popular, né? De trabalhar na perspectiva da educação popular, com os movimentos sociais e tudo, se colocando na perspectiva do que o Gramsci fala de intelectual orgânico, né? Aí tinha outras estratégias de mobilização, que eu não estou lembrando agora, mas que, ou seja, tinha, por ter os registros de atuação, né, os relatos de experiência de atuação no serviço social junto aos movimentos sociais, tem um momento que eu consigo fazer uma revisão integrativa e consigo dizer, olha, as principais estratégias de atuação do serviço social com os movimentos sociais são esses, né? Aí digamos que você é um assistente social que acabou de sair da graduação, foi contratada para trabalhar
como assistente social, juntar um movimento social, você não sabe nem para onde é que vai. Você pega um artigo desse, por exemplo, um trabalho desse, que traz uma revisão integrativa desses relatos de experiência, era tudo que você precisava, né? Para ter ali uma referência, um parâmetro de atuação do serviço social nos movimentos sociais. Então, essa é a importância, né, gente, do registro, da gente conseguir sistematizar a nossa prática profissional e refletir sobre ela, do ponto de vista também de consolidação desse conhecimento acumulado. Então, o conhecimento científico, ele só existe de fato quando é registrado e formalizado por escrito, né? Isso também tem a ver com a memória, né? Eu estava assistindo, essa semana, eu não sei se vocês sabem, saiu no cinema o filme, né, do Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura, O Agente Secreto, e eu assisti ontem. E esse filme, ele fala muito sobre registro, né, sobre memória, e é um filme que se passa no contexto da ditadura militar, né? Então, é importante a gente ter o registro da nossa prática, da nossa atuação, não só do ponto de vista de pensar essa consolidação do conhecimento, mas também de pensar a questão do registro histórico mesmo, né? A gente está fazendo o resgate da história do SASEC, né, dos 63 anos, para publicar no livro dos 75 anos do Serviço Social no Ceará. E é muito interessante fazer um resgate dessa memória, né, dessa história, desse sindicato que atravessou, né, gerações, que vem desde, né, ali do período que atravessou a ditadura militar, inclusive, e de pensar essa dimensão dos registros, né? Inclusive, eu até pesquisei os registros históricos sobre esse período, né? Relacionando o SASEC, né, o Movimento Sindical do Serviço Social, na época da ditadura, e assim, os registros que eu consegui ter acesso foi o da história oral, né? Foi o de pessoas que viveram nesse período e que hoje contam a sua história. Mas o registro mesmo documentado, formalizado, eu não consegui assim localizar. Talvez se eu fosse, eu pensei até em ir na BES, né, na Biblioteca Estadual, ver os jornais da época, se tinha alguma notícia relacionada, só que acabou não dando certo. É um trabalho quase de historiador, né? Mas que é importante também dessa dimensão do registro da memória, né? Então, por exemplo, a gente pensar hoje o e-book, né, que resgata essa história, essa memória dos 63 anos do movimento sindical de assistentes sociais no Ceará, também é um esforço nesse sentido de registro da memória desse movimento sindical. Então, bora lá. Aí a pesquisa feita, mas não relatada, corre o risco de se perder e não gerar frutos, né? Então, a gente pensa, do ponto de vista do registro e da publicação, como uma possibilidade, como um resultado, né? Como os frutos da pesquisa científica, da sistematização do conhecimento, da sistematização da nossa prática profissional. Está escrita é o meio de traduzir as observações, experimentos e informações adquiridas durante a pesquisa para um formato durável e acessível, que seriam artigos, teses, dissertações e livros. Né? Porque assim, a história oral ela é muito importante, né? Apesar dela ser efêmera, né? Porque ela, se eu não tiver o registro dessa história oral, ela acaba tem o potencial de acabar se perdendo, né? Então, inclusive, voltando a esse resgate da história do SASEC, tem a lista das presidentas, né, do SASEC, e tem algumas que, infelizmente, não estão mais entre nós, né? Por exemplo, a Conceição Pio, né, que foi presidente do SASEC na época da ditadura, que seria riquíssimo o relato dela, né? E que hoje, infelizmente, a gente não tem mais a possibilidade de ter esse relato, né? Que ele viria através da história oral. Então, a gente precisa ter esses registros de forma que eles possam ter um formato durável, né? Para que a posteriori, quando for ser comemorado 100 anos de movimento sindical de assistentes sociais no Ceará,
né, possa ser feito o resgate desses 100 anos com base em registros duráveis, por exemplo. Então, vamos lá. A comunicação e disseminação, né, é o principal veículo para divulgar os resultados de uma pesquisa para a comunidade científica e para a sociedade. Se a escrita, as descobertas não seriam comunicadas e a ciência não avançaria coletivamente, né? Então, essa possibilidade de divulgação através da comunicação, não só através do registro, né? Então, é importante você ter o artigo científico, que é o registro, mas também você divulgar ele através das comunicações orais, e aí entra já no campo dos eventos, né? Permite o diálogo, pois o novo trabalho dialoga com estudos anteriores, a literatura científica, citando-os e apresentando novos argumentos, né? Então, por exemplo, sempre que você faz um estudo, você traz referenciais teóricos de pessoas, de pesquisadores que já estudaram essa temática antes de você, né? Então, por exemplo, nesse artigo que eu publiquei ano passado no INPES, eu resgatei esse estudo de 2011, né, que fazia essa revisão integrativa dos trabalhos que abordavam a relação do serviço social com os movimentos sociais na primeira década dos anos 2000. Né? Então, em 2024, né, já depois da segunda década dos anos 2000, um outro autor, né, peguei e resgatei aquele trabalho que foi feito em 2011 e aí trouxe uma nova leitura para ele, né, trouxe uma nova atualização para aquela referência que tinha sido feita lá atrás, né. Então, assim que o conhecimento ele vai se construindo, né, ele também vai se construindo de forma histórica, através desse resgate que é possível de ser feito, essa referência que é possível de ser feita àqueles autores que vieram antes, né. Então, como diz o ditado acadêmico, né, a gente tem que subir nos ombros de gigantes para poder ver mais longe. Né? Então, a gente cita o Marx, a gente cita o Bourdieu, a gente cita os autores que vieram antes, que são grandes referências, clássicos e contemporâneos, para conseguir fazer uma nova leitura ou atualizar um argumento que até então era utilizado, mas que na conjuntura atual pode adquirir um novo significado. Aí tem a validação e credibilidade. Uma escrita clara, objetiva, bem fundamentada e formatada adequadamente, né, seguindo aí as normas da ABNT, aumenta a credibilidade da pesquisa. Então, toda aquela conversa que a gente teve na aula 2, aquela estrutura, aquela quantidade absurda de regras, de normas, de parâmetros, né? Na verdade, aquilo ali tem como objetivo que o trabalho, a versão final, né, do trabalho de vocês seja um trabalho que tenha credibilidade, né? Ou seja, um trabalho que se adequa à estrutura da produção científica, é um trabalho que vai passar credibilidade, né? Que as pessoas vão ver, não, esse trabalho ele foi bem construído, ele tem todos os elementos obrigatórios para a construção de um trabalho científico acadêmico, ele cita referências, né? Os argumentos são argumentos bem construídos porque são embasados, né? Fazem o resgate histórico, né, daquele determinado objeto de pesquisa, cita os principais autores que discutem aquela determinada temática, né? Então, nesse sentido, né, o seu trabalho ele vai ter credibilidade. O texto científico é essencialmente argumentativo, expositivo, utiliza fatos, né, isso, dados concretos e referências sólidas para provar ou demonstrar um ponto de vista, o que confere validade ao trabalho. Né? Então, para que o trabalho ele seja considerado um trabalho científico acadêmico, ele tem tanto que seguir as regras, mas ele também tem que partir, né? Se a gente for pensar do método em Marx, tem que partir do concreto, tem que partir daquilo que é a objetividade da realidade social. Né? Então, a gente vai pensar o concreto, aquilo que é a aparência, né? A gente vai elaborar ou realizar abstrações sobre a aparência das coisas para conseguir tentar chegar à essência das coisas, né? O Marx já dizia, se a aparência e a essência coincidissem, a gente não precisaria de metodologia científica para desvelar essa realidade social que fica escondida ou que fica subjacente.
Então, quando eu trago fatos, né, quando eu trago dados do IBGE para falar sobre violência contra a mulher, para falar de violência contra a criança e adolescente, para falar de violação de direitos contra idosos, e aí eu dou um panorama da situação com base em estudos do IBGE, do IPEA, da Fundação Getúlio Vargas, de entidades de pesquisa com credibilidade, eu consigo dar um argumento, eu consigo fortalecer a minha argumentação. Então, isso é algo que eu costumo pegar muito no pé, né, quando eu vou para as bancas, essas coisas, que as pessoas, às vezes o estudante, né, o aluno coloca assim uma coisa, coloca um argumento que a gente sabe que aquele argumento, né, aquele estudante ele tirou da formação profissional dele, né, mas que é uma ideia que é de outro autor, né? Então, quando a gente fala da questão social, por exemplo, né, eu sei que a questão social tem a ver com a contradição capital-trabalho, eu sei que as expressões da questão social têm a ver com os resultados disso, né? A pobreza, a miséria, o pauperismo, né? As péssimas condições de vida e de trabalho se configuram como expressão da questão social. Né? Então, às vezes, a pessoa, o estudante, né, o autor até conhece o conceito, escreve corretamente sobre o conceito, mas ele não embasou, ele não disse de onde é que ele está tirando aquela ideia. Né? E aí entra naquele risco que eu falei para vocês na aula passada do plágio. É você falar a ideia de outro autor sem dizer que foi daquele autor que você está tirando aquela referência. Né? Então, essa ideia da questão social, como proveniente, né, da contradição capital-trabalho, tem vários autores no serviço social que partem dessa compreensão. Você pode citar qualquer um deles, né? Pode ser a Marilda, pode ser o José Paulo Neto, né? Pode ser a Josiane Santos. Né? De um autor para outro tem algumas diferenças, né, na compreensão que eles têm sobre a questão social. Eu, particularmente, o que eu gosto mais é a definição que a Marilda faz no serviço social na contemporaneidade. Eu acho que é a definição mais completa de questão social, né? Que ela vai entender a questão social não só como essa contradição capital-trabalho, mas ela entende o papel da classe trabalhadora nesse processo, que não é um papel passivo de aceitar, mas é um papel de resistência, né? De organização, de se entender enquanto classe para si, né? De poder identificar a solidariedade de classe e ali levar, pautar publicamente a questão social. Então, para mim, o melhor conceito é o da Marilda, desse livro, Serviço Social na Contemporaneidade. Então, você falar toda a definição de questão social e não dizer que você está tirando essa definição da Marilda, do Zé Paulo, então, está indo aí no caminho do plágio, né? Porque você está usando a ideia de outro autor, mas não referencia. Né? E aí eu estou citando esse exemplo, né? Mas, por exemplo, um outro trabalho que eu fui para uma banca, que a aluna colocava assim, muitas mulheres no Brasil são vítimas de violência. Aí eu olhei assim, tá, mas quantas mulheres no Brasil são vítimas de violência? Quantas mulheres no Brasil, em 2024, sofreram violência? Quais os tipos de violência elas sofreram? Foi violência física, foi psicológica, foi patrimonial, foi violência sexual, né? Então, assim, esse tipo também de afirmação que é muito genérico, que a gente sabe que é verdade, muitas mulheres no Brasil sofrem violência. A gente sabe que é verdade, né? Não precisa, eu sei que é verdade. Só que quando eu estou construindo um trabalho, né, científico, acadêmico, eu tenho que o quê? Fundamentar. Então, lá no texto, não basta eu dizer que muitas mulheres no Brasil sofrem violência, né? Eu tenho que explicar, aí eu vou usar, acho que eu até falei para vocês na aula passada, eu vou usar a expressão popular. Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Eu tenho que falar e justificar, né? Tem que fundamentar. E aí, isso dá credibilidade à sua pesquisa, né? Realmente, quem for ler o seu trabalho vai dizer, não, isso aqui de fato é um trabalho sério, né? Um trabalho que foi bem construído, que foi bem feito, né? E não uma conversa que a pessoa tem no intervalo do trabalho, ou em casa, ou na rua, né? Então, você traz dados e apresenta dados
com base, né, com fundamentação, né? Então, tudo que você for falar, todos os argumentos que você for utilizar no seu artigo, você tem que trazer essa fundamentação, tem que dizer de onde é que você está tirando, né? Evitar utilizar essas frases muito genéricas, né? Muitos idosos sofrem violência, muitos idosos estão em situação de vulnerabilidade, né? Em alguns casos, idosos são abandonados pela família, tá? Isso tudo, né, eu consigo entender pelo contexto, mas já que eu estou querendo afirmar isso, que eu estou querendo defender esse argumento, no meu trabalho eu tenho que trazer, de fato, tenho que provar ou demonstrar, né, através de dados ou fatos ou referências, aquilo que eu estou falando. Eu tinha falado um pouco disso já para vocês na aula passada, né, mas só para corroborar essa dimensão da validade e credibilidade da escrita científica. E também a escrita, ela tem essa possibilidade de desenvolvimento do pesquisador, da pesquisadora, né? O processo de escrever nos ajuda a organizar e aprimorar as nossas ideias, forçando a reflexão e a estruturação lógica do pensamento, né? Então, também, a partir do momento que você faz a sistematização da sua prática, quantas pessoas você atendeu, você faz, às vezes, pode pegar ali no diário de campo, né? Similar ao que é feito no estágio, fazer ali a descrição de um caso que foi mais tenso, que foi mais complicado, que demandou mais de você, ou que lhe tocou mais em algum ponto, né? E aí você faz a descrição, né, o relato daquele caso de forma escrita no diário de campo, e aí depois você vai refletir sobre aquele caso. Quais as expressões da questão social atravessaram aquela família? Quais as singularidades, particularidades atravessavam aquela família que eu realizei aquele atendimento? De que forma essas particularidades e singularidades se relacionam com o todo estrutural da sociedade capitalista na conjuntura atual? Então, quando você faz esse processo de parar, né, ou dar uma pausa ali naquela rotina que nos absorve do cotidiano, né, que vai demandar de nós o imediatismo, o pragmatismo, a razão formal abstrata de que fala Yolanda Guerra. Então, quando eu tenho a possibilidade de suspender esse cotidiano para fazer um relato de experiência, para refletir sobre ele, que é o que o processo de escrita ele nos proporciona, né? Isso ajuda a gente a exercitar essa dimensão da reflexão e da estruturação lógica. Consequentemente, isso favorece a qualificação da nossa atuação e da nossa prática profissional, né? Porque a busca por referências para fundamentar os argumentos, que é inerente à boa escrita acadêmica, contribui diretamente para a aquisição de conhecimento e atualização, né? Consolidação e atualização profissional. Então, essa possibilidade de sempre estar escrevendo, estar fazendo relato de experiência, de estar buscando relacionar o seu cotidiano profissional com os autores que discutem saúde, assistência, previdência, esse exercício ele é muito poderoso, inclusive do ponto de vista da atualização profissional, né? Para que você não vire aquele profissional engessado pelo cotidiano, pelo imediatismo, pelo pragmatismo, pela razão formal abstrata, que você não seja engolido, né, por esse cotidiano. Aí tem as formas, né, que aí eu vou entrar mais especificamente nos tipos de publicação, né? Então a gente tem o artigo científico, que geralmente ele pode ter 3 configurações, basicamente. É a ideia do resumo. Geralmente o resumo, né, tem eventos que aceitam só o resumo, ou que às vezes pedem primeiro o resumo, você submete o resumo, aí é feita uma avaliação pela comissão técnico-científica, e aí, se for aprovado, eles pedem que você envie o trabalho completo. Então, o resumo, geralmente, ele é breve, ele não passa de uma lauda, né, ele é restrito ali, basicamente, a uma lauda, e ele apresenta o conteúdo de forma sintética, né, a temática, a problemática, os objetivos, metodologia e resultados, ali em poucas palavras, né? Então, você vai ali separar uma frase para dizer o que é o tema da pesquisa, uma frase para dizer o que é a problemática, qual é a pergunta de partida, outra frase para falar quais são os objetivos, explica a metodologia em duas, 3 frases, os resultados em 2, 3 frases e encerra. O resumo, ele é, né, como o próprio nome diz, ele é extremamente sintético. E aí não passa de uma lauda.
Pedro, tem evento que aceita resumo? Tem, que é só o resumo da pesquisa. Tem o resumo expandido, que ele é mais comum, né? Ele também é breve, porém ele é um pouco maior, chega a ter no máximo 5 páginas, né? E aí você vai poder trazer de forma mais detalhada ali aqueles argumentos que estavam presentes no resumo simplificado. Ele apresenta os mesmos elementos, né? Tem que ter a introdução com a temática, problematização, objetivos, metodologia, resultados e considerações finais. Só que ele vai vir nesse formato mais pocket. Hoje em dia eu vejo poucos eventos trazendo a possibilidade de resumo e eu vejo mais eventos trazendo a possibilidade de resumo expandido, né? Então, por exemplo, na UES anualmente tem a semana universitária. Eu não sei se vocês sabem, mas dá para publicar na semana universitária a comunidade externa à UES, né? Então, ex-alunos, egressos, qualquer pessoa que quiser publicar na semana universitária tem essa possibilidade, pode submeter o artigo. E aí, lá na semana universitária, é resumo expandido, que é 4 páginas. 4 páginas. E aí é uma publicação, né, bem resumida, como o próprio nome diz, mas que traz essa possibilidade de ser um pouco maior. Ele é ótimo para relato de experiências, né, porque você pode trazer de forma sintética essa reflexão, tanto do relato quanto a reflexão atrelada a ela. Aí tem o artigo completo, que é o nosso foco, né, para o e-book. O artigo completo, geralmente, ele tem entre 10 e 25 páginas, né? Então, na verdade, a proposta, né, que a gente traz para vocês no e-book é que seja entre 8 e 12 páginas, né? Então, nem é um resumo expandido, né? Mas já se aproxima mais do artigo mesmo. Ele geralmente apresenta resultados de uma pesquisa ou investigações teóricas de forma mais aprofundada, né? Então, tem essa possibilidade de você trazer mais detalhes, trazer mais elementos, trazer uma contextualização melhor do seu objeto de estudo, do seu objeto de pesquisa. Então, o nosso foco aqui de divulgação científica é o artigo completo. Mas aí também tem outras formas mais ampliadas, como, por exemplo, a monografia, né, que todos nós fizemos para concluir o curso de serviço social. Ela apresenta o resultado de uma pesquisa proveniente de um curso de graduação ou especialização, geralmente possui no mínimo 50 páginas, né? Assim, na UES não tem, por exemplo, né, citando a minha experiência, na UES não tem um número mínimo de páginas para monografia, até porque a UES aceita como trabalho de conclusão de curso um artigo científico, não sei se vocês sabem, mas para os cursos da UES, como trabalho de conclusão de curso, é possível ser o artigo científico, né? A questão que no serviço social, devido a, né, ser prezada a questão da qualidade, tudo, a gente prioriza a monografia em si, né? Mas nos casos extremos, assim, de alunos PRADES, ou que tem muita dificuldade de fazer a monografia, é aberta a exceção da defesa do artigo, que aí iria até as 25, 30 páginas, no máximo. Mas a monografia tem mais ou menos uma regra implícita, ela é tácita, né, de que a gente aceita no serviço social, pelo menos, né, essa monografia com no mínimo 50 páginas. Aí tem a dissertação, que é o resultado de uma pesquisa de mestrado acadêmico ou profissional. Ela não possui também um limite mínimo de páginas, mas geralmente ela tende a ter entre 100 e 200 laudas, né? Entre 100 e 200 páginas. Já a tese, ela apresenta o resultado de uma pesquisa de doutorado, ela tende a ser mais robusta metodologicamente e teoricamente também. Ela também não possui um limite mínimo de páginas, mas geralmente elas têm entre 150 e 300 páginas. E isso mudou muito, sabia? Que quando eu estava no mestrado, aí eu tinha um professor, que era meu orientador, inclusive, que ele dizia que no tempo dele, as dissertações, não eram nem as teses, as dissertações chegavam a ter 2.000 páginas, tá passada? Como os tempos mudam, né, gente? Imagina você ler uma dissertação de 2.000 páginas. É muita coisa, né? Aí, hoje em dia, né, a tendência é diminuir cada vez mais, a gente ter trabalhos cada vez mais sintéticos, né? Ou seja, a gente dizer
dizer mais com menos, né? Não é porque o trabalho é extremamente longo que ele vai trazer uma grande contribuição ao conhecimento, não necessariamente. Eu posso ter um trabalho pequeno que vai trazer uma grande contribuição, né? Eu posso ter um trabalho de 10 páginas que vai trazer um relato de experiência inovador da prática profissional, né? Que vai trazer uma estratégia de atuação no serviço social na saúde que resolva um problema que a profissão tem, entendeu? Então, não necessariamente um trabalho de 300 páginas vai resolver um problema objetivo, né? Ou vai resolver um problema de pesquisa, por exemplo. Aí eu tenho os tipos de evento, né? Se encaminhando para pensar os tipos de evento científico, que são os locais onde eu tenho a possibilidade de publicação, né? Aí eu tenho os congressos, que geralmente é um evento mais abrangente, ele é mais amplo, né? Mais abrangente de maior porte, que reúne pesquisadores, professores e estudantes de um determinado campo do conhecimento mais vasto, né? Então a gente tem qual exemplo para a gente? Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, né? Isso que esse ano vai ter em dezembro, lá em Salvador, Bahia. A gente tem o simpósio, que tende a ser mais focado, especializado que um congresso, concentrando-se em um tema central, ou uma área específica do conhecimento, né? Então ele é mais delimitado, o simpósio. Tem os seminários, que envolvem a apresentação e discussão de trabalhos ou investigações em andamento, muitas vezes por grupos de pesquisa. É um evento que geralmente enfatiza a discussão oral, a apresentação oral dos trabalhos. Tem as jornadas, que são eventos de curta duração, geralmente de 1 a 3 dias. Antigamente tinha a jornada Pottery, em maio, nunca mais teve, né? Que era uma jornada comemorativa, ó, ele fala aqui, ó, frequentemente organizado por grupos de pesquisa ou instituições para discutir também questões específicas, definir trabalhos futuros ou celebrar uma data, né? Então, a Pottery fazia no mês de maio em alusão ao dia da assistente social, né? Fazia a jornada Pottery para debater e discutir o serviço social em celebração àquela data específica. Eu tenho o colóquio, que é um evento geralmente menor e mais exclusivo, focado em diálogo aprofundado em um número restrito de professores, alunos e profissionais sobre um tema específico. E eu tenho a conferência, que é um evento mais formal, que geralmente reúne especialistas importantes, conferencistas, para debater uma temática. A estrutura se baseia em apresentações formais, seguidas de debate mediado, né? Então, só para a gente entender, né, a diferença dos tipos de evento, mas que na maioria deles, eu acho que talvez só não na conferência a gente não teria a possibilidade de publicação, se você não for conferencista, né? Mas nos outros, todos têm a possibilidade de publicação de trabalhos científicos acadêmicos nos anais, né? Pedro, o que é anal? É um documento que sai no final do evento, para quem não sabe, em que nesses anais são publicados os trabalhos que foram apresentados nele, né? É o registro, né? Como se fosse um e-book, não é necessariamente um e-book, mas é como se fosse um guia, né? Uma publicação dos trabalhos que foram apresentados naquele evento. Aí eu tenho aqui os tipos de apresentação que podem ser feitos nesses eventos, né? Geralmente a gente tem a possibilidade da comunicação oral ou sessão oral, né? E aí isso casa, dialoga com o que a gente viu lá no começo, né? A importância da escrita, mas não só de escrever, de registrar, mas também de divulgar. E a comunicação oral é uma dessas formas de divulgação, né? Em que você apresenta o trabalho e no final esse trabalho é publicado, né? Nos anais do evento. Então, o formato autor, né, ou um ou mais autores apresentam o trabalho de forma oral, geralmente utilizando recursos visuais como slides, pode ser um PowerPoint, um Canva, em uma sala ou auditório, né, uma sessão de apresentação de trabalhos, que geralmente são organizados por temáticas, né? Então, quando a gente pensa o ENPES, né, o Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, que aconteceu aqui em Fortaleza no passado, em dezembro de 2024, e o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, né, acontece geralmente dessa forma. Eu tenho grupos de trabalho, eixos temáticos, que a gente faz a publicação do trabalho de acordo com a temática,
E aí, nisso, é feita a lotação, né, da apresentação de trabalho. Então, você apresenta o seu trabalho para outros estudantes, pesquisadores, que também desenvolvem pesquisa sobre aquela determinada temática. Aí tem características, né? O tempo é limitado, né? Geralmente é de 10 a 20 minutos para realizar a apresentação oral. As apresentações são agrupadas por afinidades, né? Em mesas de comunicação ou sessões temáticas, como eu acabei de falar, coordenadas por um orientador, né? Inclusive no Empés, foi até interessante, porque eu coordenei uma sessão, né, de apresentação de trabalhos, aí tinha o coordenador da sessão e tinha outra pessoa que era como se fosse o debatedor, né? Então eu coordenava ali, organizava a sequência das apresentações, registrava a frequência e o tempo das apresentações. E a outra colega que estava comigo, ela tinha recebido os trabalhos com antecedência, então ela leu todos os trabalhos em casa. E aí, quando chegou lá na hora, as pessoas apresentavam, e no final ela fazia tipo uma síntese de tudo que tinha sido apresentado e dava as contribuições dela. Então, no IPES, inclusive, teve essa diferença, né? Essa inovação, que eu achei bem interessante. Então, tinha o coordenador e o mediador do debate, né? Aí tem esse debate, que é a apresentação de todos os trabalhos da sessão, individualmente, e aí tem um tempo dedicado para perguntas e discussões para um público, com o público e o mediador. Então, é interessante, inclusive, como estratégia de publicação, né, como escadinha. Por exemplo, você tem um trabalho, e aí você escreve um relato de experiência, você manda para o evento, porque no evento você vai ter essa possibilidade de falar sobre o trabalho, de apresentar o trabalho, de discutir com outras pessoas que estudam essa mesma temática, né? De receber contribuições, né, dessa mediação que vai ser feita, de um profissional que vai estar ali para mediar esse debate, e aí você vai receber contribuições para o seu trabalho. Aí o que é que você pode fazer? Depois você volta para casa, você pega aquelas contribuições, aquelas sugestões que foram dadas para você, você melhora, amplia o seu trabalho, aperfeiçoa o seu trabalho, e aí você vai mandar ele para uma revista científica. E Pedro, por que que você sugere esse passo a passo de publicação? Porque geralmente, os eventos, o grau de exigência dos eventos para aprovar trabalhos é menor do que as revistas, né? Então, as revistas, geralmente, elas têm critérios mais rigorosos, né? Processos de avaliação mais rigorosos. Então, você pode utilizar a apresentação de trabalhos em eventos como etapa da publicação, né? Você primeiro apresenta, aí você vai estar com outros autores que discutem aquela temática, que vão poder dar uma sugestão para você melhorar o seu texto. Aí você passa por essa fase de qualificação, de aperfeiçoamento do trabalho, de correção do trabalho, e aí você envia ele para uma revista. Por que é que eu falei que geralmente é assim, né? Eu tive um grande infortúnio esse ano, porque eu mandei trabalho para o JOIMP, que é a Jornada Internacional de Políticas Públicas, que acontece a cada 2 anos em São Luís do Maranhão. Na verdade, não foi eu que mandei, né? Eu participei com outros autores, eu colaborei em trabalhos de outras pessoas. E também que ia para o CBAs também, colaborei com outras pessoas, né, escrevendo artigo para mandar, e não, nenhum dos dois foi aprovado, nem o do JOIMP, nem o do CBAs. Eu fiquei pensando assim, gente, eu estou muito ruim das pernas. Só que o que é que acontece? Nesse mesmo ano, né, de 2025, eu já publiquei vários trabalhos em revista científica, revista renomada. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a Temporalis, que é uma das principais revistas do serviço social, né? Uma revista que é bem avaliada, ela é A2, e eu publiquei na Temporalis já esse ano, né? Então, eu sei que a seleção do JOIMP e do CBA foi muito rigorosa, né? Porque eles cortaram meu trabalho. Que situação, gente. Mas aí eu enviei trabalhos para revistas e foram aprovados, né? Então você fica pensando assim, será que de fato o que é que está sendo mais rigoroso nesse caso? A avaliação do evento ou a avaliação da revista, né?
Mas por padrão, por isso que eu falei geralmente, né? Geralmente é mais fácil você conseguir aprovar o trabalho em um evento do que você conseguir aprovar o trabalho em uma revista, por exemplo, né? No meu caso, agora em 2025, foi tudo ao contrário. Eu consegui publicar vários artigos em revista, mas em evento ninguém me quis. Então vamos lá. Aí tem outra forma de apresentação, que geralmente que é a apresentação em pôster ou painel, né? Que geralmente é muito utilizado nos CBAs, no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, é utilizado geralmente o formato de apresentação em banner. Não tem apresentação oral, como a gente viu há pouco, né? A apresentação é em banner. Então, o trabalho é apresentado em um pôster impresso em formato de banner, com dimensões específicas que são pré-determinadas pelo evento, né? Que é fixado em um painel, né? E ele tem uma dinâmica de apresentação desses trabalhos, em que o pôster ele fica exposto em uma área comum de evento durante todo um período determinado. E aí, aqui na imagem, eu coloquei para vocês, é tipo uns biombos, né? Em que são colocados os posters. O autor ele permanece ali, né, durante aquele período, durante a sessão de apresentação, geralmente é um turno, né, uma manhã ou uma tarde, para explicar o trabalho, responder perguntas de pessoas que estejam passando ali para ver os posters. Então, vai passar alunos, pesquisadores, estudantes, os avaliadores, né? Então, vai passar um avaliador para assistir a sua apresentação, né, e confirmar que você de fato estava ali apresentando e participando do momento. Geralmente ele é mais informal e individualizado, então vão chegando pessoas, né, separadamente, ou grupos de pessoas, e aí você vai apresentando o seu trabalho. O banner ele tem um apelo mais visual, né? Então você tem que trazer mais ilustrações, gráficos, coisas que chamem a atenção do ponto de vista de algo que você consiga visualizar, né? Então, gráficos, tabelas e figuras eles são melhores do que você estar colocando textos longos, né? Do ponto de vista da apresentação do banner. Tanto a apresentação oral quanto a apresentação em banner, né, eles garantem a publicação nos anais do evento, né? Ele vira uma publicação, vira um ponto aí no seu currículo. Tem também outros tipos de apresentação, que é a mesa coordenada, que geralmente são pesquisadores mais experientes que submetem, né, um grupo de pesquisadores, geralmente tem a exigência que sejam pesquisadores de mais de uma universidade, que se reúnem para apresentar o trabalho para um grupo organizado, geralmente em forma de círculo, com forte ênfase na discussão coletiva e no intercâmbio de experiências. Ele tem como característica a questão da oralidade, né, de ser utilizado recursos de mídia, de ser focado no diálogo. O tempo já é um tempo mais extenso, né, entre 1 e 2 horas de discussão, seguido por um período, né, de contribuição dos presentes. Busca estimular o diálogo e a reflexão sobre os resultados de pesquisas ou vivências apresentadas. Então, também no caso da mesa coordenada, você submete tipo um artigo, né? E esse artigo ele é publicado nos anais do evento, só que geralmente são pesquisadores mais experientes, né? Que se reúnem para debater sobre um determinado tema nesse modelo de mesa coordenada. E aí a gente tem os fluxos de submissão em si, né? Que eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos para a gente ver. Que aí eu estava falando para vocês do CBAs e da Temporalis, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui neles. Quem é que vai para o CBAs? Aqui é o site do CBAs, tá certo? Você entra lá, ó, Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Esse ano ele vai acontecer lá em Salvador, Bahia, de 3 a 7 de dezembro de 2025, né? Tem aí o lema: a gente sobe a ladeira por liberdade. Bora ver aqui o que mais. Ó. Aí tem o site do evento, né? Geralmente tem tem a parte, ó, que você vem aqui, ó, trabalhos, né? Tem uma parte dedicada, né, à norma para envios de trabalhos.
E aí, dependendo de cada evento, essas normas elas mudam, né? Então, vocês viram que eu apresentei para vocês algumas características, né? É, o que é um resumo, o que é um resumo expandido, o que é um artigo, né? Tem evento que vai pedir um resumo e depois vai pedir para você enviar o artigo completo. Tem evento que vai pedir só um resumo expandido. Tem evento que vai pedir o artigo completo logo de cara. Então, depende, né? No caso do CBAs, ele considera artigo a partir de 8 páginas, né? Já tem outro evento pode considerar artigo a partir de 10 páginas, né? Então, essas regras elas tendem a ter uma variação. Então, é importante, quando você tem interesse, né, de publicar ou de ir para um determinado evento, que você venha na aba aqui dos trabalhos para conferir essas normas de envio de trabalhos. Aí tem todas as informações que você precisa saber, né, a data, até quando você pode submeter, é, quantos autores pode ter em cada trabalho, né? No caso do CBAs, até 10 autores. Cada autor pode submeter até 2 trabalhos, né? Aqui você vê como é que faz para submeter, tem que ser no site do evento, né? Tem os critérios para submissão, aí tem a natureza do trabalho. Acho que não está dando nem para vocês enxergarem, mas eu vou aumentar aqui. Ó, o CBAs, ele recebe sistematizações de trabalho profissional, relatos de experiência, resultados de pesquisa e reflexão teórica, né? Então, são os tipos de trabalho que podem ser submetidos aos CBAs. Aí tem os eixos, né, temáticos, que eu tinha falado para vocês que tem os eixos, né? Então, ó, tem o eixo que vai debater trabalho, questão social e serviço social, que vai debater política social e serviço social, serviço social, fundamentos, formação e trabalho profissional, movimentos sociais, resistência e serviço social, ética e direitos humanos, questão agrária, urbana e ambiental, relações de exploração, opressão de sexo, gênero, sexualidade, raça, etnia e geração. Então, dependendo do seu tema de pesquisa, você vai submeter o seu artigo para algum desses eixos temáticos que o evento ele se propõe, né? Aí tem as informações, né? Aí aqui tem todas as regras, né? Ó, ele vai dizer, vai explicar para você o formato, né? O trabalho ele tem que seguir as normas da BNT. Olha, nem eu estava falando 8 páginas, mas na verdade é 7, ó. O trabalho deve ter entre 7 e 10 laudas, né? Então, aqui o CBA está considerando como artigo científico um trabalho entre 7 e 10 páginas, né? Então, incluindo tabelas, gráficos, ilustrações e referências. Tem que ser o papel A4, Arial 11, margem superior, esquerda. Aqui tem todas as regras de formatação do trabalho, né? O tamanho da letra, espaçamento, título do trabalho, resumo, tudo, né, ali especificado da formatação. Aí tem aqui, ó, publicação e apresentação, aí tem as regras, né? Ó, todos os trabalhos aprovados deverão ser apresentados na modalidade pôster, né? Então, é uma especificidade do CBAs, que ele não tem apresentação oral, a apresentação é tudo na modalidade pôster, né? Aí, geralmente, você vem aqui, né, e no final, ó, aqui as submissões já foram encerradas. Mas se você tivesse vindo aqui na fase que tivesse aberto, você clicava aqui e ele lhe encaminhava para entrar no sistema e submeter o trabalho, né? Com base nessas informações de formatação, né, de adequação do seu trabalho também a uma dessas linhas de eixo temático, né? Eu estou reclamando que o meu trabalho não foi aprovado no CBAs, mas eu fui avaliador, eu fui parecerista do CBAs e eu reprovei vários trabalhos, acredita? Então foi uma vingança do evento contra mim, porque eu reprovei alguns trabalhos e aí o meu também outra pessoa reprovou. Mas qual é a questão? Por exemplo, eu fiquei no eixo, eu estudo isso aqui, ó. Eu estudo relações de exploração, opressão, certo? Sexo, gênero, sexualidade, raça, etnia e geração. Essa aqui é a minha área de estudo. Então, o pessoal do CBAs entrou em contato comigo e falou: Pedro, você quer ser parecerista do eixo tal? Eu falei: quero. Aí eles me mandam os trabalhos para eu avaliar, 10 trabalhos, né?
Uma das regras de avaliação é o quê? É a adequação do seu trabalho ao eixo que você submeteu, né? Então, tinha um trabalho que eu me lembro que era sobre saúde, que debatia saúde mental, que é um tema super importante, que eu acho que a gente tem que debater, tem que falar sobre isso cada vez mais. Só que esse trabalho, ele não se encaixava nesse eixo das relações de exploração e opressão, porque apesar de debater saúde mental, ele não trazia nenhum recorte de gênero, raça, etnia, geração, não tinha nenhum recorte que justificasse que ele tivesse nesse eixo, porque a pessoa deveria ter submetido o trabalho no eixo de política social, poderia ter sido, né? Política social e serviço social, que vai pensar a política de saúde, dentre elas a política de saúde mental, poderia até ter colocado no âmbito de direitos humanos, porque tem um debate da relação de direitos humanos, a questão da reforma psiquiátrica, tem um debate em torno dos direitos humanos, né, da dignidade da pessoa humana, da questão de desconstruir a perspectiva de tratamento hospitalocêntrica manicomial. Então, a pessoa poderia ter submetido ao eixo de ética, direitos humanos e serviço social, ou ao eixo de política social e serviço social. Mas, por algum motivo, que eu não sei qual, a pessoa foi submeter no eixo de relações de exploração e opressão, que não tinha nada a ver. E a pessoa também, tudo bem, se a pessoa tivesse trazido a proposta de debater saúde mental, mas trazendo os recortes de gênero, raça, etnia, sexualidade, geração, poderia até, né, tudo bem, então vou aceitar. Só que aí, infelizmente, esse artigo eu tive que rejeitar, porque ele não se adequava às exigências do evento, né? Que era exatamente a adequação ao eixo de apresentação. Então, vocês imaginam se eu tivesse aceitado, né, esse trabalho e a pessoa chegasse para debater saúde mental em uma sala onde vai estar todo mundo debatendo gênero, sexualidade e raça e etnia. A pessoa ia ficar um peixe fora d'água, né? Ela tem que ir lá para onde estão debatendo saúde mental, que é lá no outro eixo, entendeu? Então, infelizmente, tive que recusar. Mas aí é isso, gente. Quando sair o evento, né? Quais são os dois principais eventos do serviço social? É o Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, o ENPES, que acontece de 2 em 2 anos, e o outro é o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o CBAs. E um ano tem ENPES, no outro ano tem CBAs. Um ano tem ENPES, no outro ano tem CBAs. Então, todo ano tem evento para vocês submeterem trabalho. Vocês aproveitam para viajar, para conhecer outras cidades, né? Para Salvador já fui, por isso que eu não me animei para ir para Salvador de novo. Apesar de ter submetido o trabalho. Também já fui para a Joimp. Aí tem esse outro evento, que é a Jornada Internacional de Políticas Públicas, que acontece também de 2 em 2 anos. Esse sempre é em São Luís do Maranhão. Que também é interessante para o serviço social, porque tanto as professoras de lá, que organizam o evento, a maioria é do serviço social, mas porque também a gente tem esse diálogo muito grande com esse campo das políticas públicas e sociais, né? Então, essa jornada também é interessante, é um evento internacional, que você contando assim a hierarquia dos eventos, né? O evento internacional que conta mais pontos no currículo. Tá, e aí vou falar agora da revista, né? Falando dela, da Temporalis, que junto com a Serviço Social e Sociedade e a Catálises, né? São as três principais revistas científicas, né, em matéria de serviço social. Então, tem a Temporalis, aí você entra no site da Temporalis, aí tem aqui, ó. Essa daqui é a edição atual da revista, que buscou debater formação antirracista e serviço social, o dossiê, né? É que tem os artigos que foram publicados. Mas tá, eu quero saber como é que eu faço para publicar na Temporalis. Eu venho aqui, ó, sobre submissão. Ih, ele não carregou muito bem, não.
Tá um pouco desconfigurado, mas dá para a gente ler. Aí aqui na submissão ele tem diretrizes para autores, né? Se vocês forem parar para ler, vocês vão ver que é muito mais exigência, né? Ó, o tamanho é muito mais exigência do que para o evento, né? É muito mais regras que ele traz. Aí aqui ele traz todos os as diretrizes, ó. Aqui a Temporalis ela já traz a ideia do template, né? Ó. Então eu tenho um template que eu tenho que adequar o meu trabalho ao template, né? Tenho que seguir aqui todas as normas de folha de rosto, título, nananana, introdução, pipipipopopó. Todas as regras de publicação estão aqui, de formatação do trabalho, né? Ó. Aí tem essas condições para a submissão, né? Então, a contribuição ela é original e inédita, não está sendo avaliada para publicação em outra revista. O trabalho possui no máximo 4 autores, né? E tem uma especificidade, né? Que nos eventos também acontece, né? Mas nesses eventos grandes, como o Joimp, o EMPES e o CBAs, que é a revisão duplo cega, né? Ou por pares cegos. Como é isso? Os pareceristas que vão receber o seu trabalho, eles não vão saber que foi você que enviou. Então, o trabalho chega para o parecerista como um trabalho anônimo, não vai o seu nome, né? Para não ter a questão de favoritismo ou como eu posso dizer, por exemplo, chegou o trabalho aqui da fulana de tal para avaliar, mas eu detesto essa mulher, então, essa menina, então eu vou cancelar, não vou aceitar o trabalho dela porque é um desafeto meu. Pode acontecer também, né? Então, vai para os pareceristas sem identificação, né? Então, aqui ele diz, ó, a identificação deve ser removida do arquivo e da opção propriedades do Word, garantindo o critério do sigilo, né? Porque a avaliação ela é feita por pares, né? Então, é enviado para 2 pesquisadores da área, né? Lerem o seu trabalho e darem um parecer. Se os 2 aprovarem o seu trabalho, consequentemente, o editor da revista vai entrar em contato com você e vai dizer, seu trabalho foi aprovado. E, geralmente, na maioria das vezes, né, os pareceristas, eles pedem para você fazer alguma alteração. Aí você vai e faz a alteração e envia de volta o trabalho para a revista para ser publicado. Se, por exemplo, um parecerista aprova e o outro desaprova, aí o que é que o editor faz? Ele pede um terceiro parecer para desempatar, né? E aí, dependendo, se o terceiro parecer for favorável, aí o seu trabalho ele vai para a publicação, se for desfavorável, o seu trabalho ele volta, né? E isso tudo sem a identificação, né? Tem que ser feito com sigilo. Aí, como eu falei, esse critério de avaliação duplo cega, ele é um critério de credibilidade da revista ou do evento, né? Mais especificamente da revista. Quando é feita a avaliação das revistas, para saber se elas são revistas, né, que têm qualidade de publicação, um dos critérios é esse, né? A imparcialidade das avaliações, o sigilo das avaliações, né, contanto que seja feita a avaliação com base nesse critério duplo cego. Aí tem aqui as regras, né? Para seguir, aí cada revista também tem ali tem o seu parâmetro e tem as suas regras específicas de submissão de trabalho. Aí vocês têm que entrar, né? Eu já citei aqui para vocês as principais do serviço social, que são a Serviço Social e Sociedade, a Temporalis e a Catálises, que são assim, as top de linha, né? São as melhores que tem. Mas vocês também podem publicar em revistas menores, não tem problema, né? E aí tem a questão da avaliação, qualis caps, que diz o extrato, né, da revista, que vai mudar, inclusive, essa avaliação, ela está em processo de mudança, não vai ser mais essa avaliação conforme é hoje, que ela começa no A1
né, que é a melhor revista que tem, a top de linha, e ela vai até o C. E aí tem os critérios de avaliação das revistas com base, né? E um dos critérios é isso que eu falei para vocês, se a revista ela tem transparência nas avaliações e se ela cumpre esse critério do sigilo, né, das avaliações. Vou só colocar aqui rapidinho, só para vocês, para quem não conhece, tem aqui, ó, o extrato Qualis Caps, né? Então começa no A1, que é a melhor que tem, ó, alto impacto, as revistas do extrato A, A1, A2, A3, A4. Pedro, como é que eu sei o extrato da revista? Geralmente no site da revista tem dizendo qual é a nota dela. Se não, você pega o ISBN e pesquisa na plataforma Sucupira, da CAPES. Aí tem as revistas de médio impacto, que é a B1, B2, B3 e B4. Não tem problema nenhum você publicar numa revista de médio impacto. E tem as revistas de baixo impacto ou sem fator de impacto, que são aquelas mais, né, que não foram tão bem nos critérios de avaliação. Por exemplo, a Temporalis é uma revista A2. A Serviço Social e Sociedade é uma revista A1. A Catálises é uma revista A1. Né? Então, são as top de linha, né? A nata, ali por cima da nata. Mas também tem outras revistas que vocês podem publicar. Por exemplo, na UES tem o Público e Privado, que é do programa de pós-graduação em Sociologia, que ela é uma revista B2. Ai, Pedro, não vou publicar em uma revista B2, não. Minha deixa de besteira. Assim, a diferença, quando você vai para a prova de títulos, né? A diferença é pouca, não é muito grande, às vezes é meio ponto de uma revista de médio impacto para uma revista de alto impacto, é a diferença de meio ponto só. Então, você publicar numa revista B2, que às vezes vai ser mais fácil o seu artigo ser aprovado, não vai ter tanta diferença do que você publicar no A1, no A2, apesar de, no final, no frigir dos ovos. Se você precisar de meio ponto para passar no concurso, ou de meio ponto para passar numa seleção de mestrado ou doutorado, vai fazer diferença, né? Mas no frigir dos ovos, né, você pode aproveitar a oportunidade. É a primeira vez que eu vou mandar para uma revista, eu quero começar de baixo. Então, começa no B2, no B3, e aí depois você vai, quando você for pegando o jeito, você vai para uma revista de extrato maior. Só que essa avaliação, ela vai mudar, né? Ela está em processo de revisão, né, pela CAPES, e aí vai ter outros critérios de avaliação agora. Gente, eu vou liberar a frequência, porque já está dando a hora, e aí a gente se encaminha para a segunda parte da aula, que vai ter pouco tempo para ela, né, mas eu vou tentar não passar muito do horário. Mas também vai ser algo, como a gente já falou muito assim, sobre os critérios e tudo, sobre o processo de construção do conhecimento, do projeto de pesquisa, vai ser mais rápido para eu falar sobre essa parte das seleções. Eu vou mandar aqui a frequência para vocês, só um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, pode botar no chat que eu estou olhando, tá certo? Ou quiser abrir o microfone e falar também, podem se sentir à vontade para participar, até porque é a nossa última aula, né, gente? Tá aqui a frequência. Eu vou botar aqui no chat. Só um pouquinho. Frequência. Tá aqui fixado no chat a frequência, tá bom? Vão assinando. E aí, quem precisar sair, não tem problema. Eu vou tentar encerrar aqui nos próximos minutos, para a gente falar sobre essas seleções, né, de mestrado e doutorado. Como eu falei para vocês, você já tem aí uma noção da questão pelo menos do projeto de pesquisa, né, ou desse cenário de produção de conhecimento, você já tem uma noção, porque a gente focou bastante nisso nessas 3 aulas. E aqui eu vou falar de aspectos gerais sobre os processos seletivos de mestrado e doutorado. Geralmente, né, os processos de seleção, eles têm etapas, né, que consistem em prova dissertativa, análise do projeto de pesquisa e a arguição do projeto de pesquisa.
Basicamente é isso. Tem alguns programas que não tem prova escrita, que é só a análise do projeto e a arguição. Já outros programas de pós-graduação têm as 3 fases, né? Então, geralmente, as principais fases, elas são em torno dessas três etapas, né? Então, a prova dissertativa, né, ela, geralmente, o edital, ele fornece pontos a serem estudados. Para mais alguém, não está abrindo a frequência, gente? Tenta atualizar a página da Cristina e Silvia, para ver se vocês conseguem abrir. Ou então coloca assim, abrir em navegador externo. Então tem a prova dissertativa, que geralmente o edital ele fornece alguns pontos, né, para você estudar. Olha, gente, por que não está abrindo? Vou mandar de novo um outro link aqui. Veja aí se vocês conseguem acessar. Aí, tá, a prova fornece, o edital fornece alguns pontos para vocês estudarem. Tem editais que dão a referência bibliográfica completa dos quais textos você precisa ler, né? Na hora da prova é feito o sorteio da temática que vai ser abordada. E aí, ali você vai fazer uma prova, você vai escrever uma redação, né? Uma redação, assim. Qual é a dica que eu dou para vocês? Você escrever o texto em uma estrutura de artigo científico, que vocês já sabem qual é a estrutura do artigo, que aprenderam aqui, né? Espero. Você deve citar autores de referência que estudam a temática daquele ponto que caiu. Tem que ter atenção à correção ortográfica e gramatical. Ó, a Silvia tem uma pergunta. Professor, é verdade que existem temas que, por estarem em evidência ou recebendo incentivos de órgãos financiadores, podem definir se é aprovado ou não em uma seleção de mestrado? Temas... Depende, né? Mas, geralmente, assim, tem temáticas de interesse do financiamento de pesquisas, né? Mas, geralmente, isso não vai interferir se você vai entrar ou não no mestrado, por exemplo. Ele vai interferir em quê? Se você vai receber ou não bolsa. Às vezes tem isso. Então, por exemplo, quando eu estava no doutorado, teve uma colega minha que ela estudava a questão da nutrição, né? A questão da segurança alimentar, né? E aí ela estudava isso com mulheres no campo, né? E chegou ali para o doutorado, chegou um projeto, chegou um incentivo, né, de pesquisa do CNPq, se eu não me engano, que estava disponibilizando um recurso, né, para desenvolver pesquisa nessa área da segurança alimentar, da nutrição, da produção de alimentos no campo, etc. e tal. Então, essa estudante que estudava essa temática, que estava tendo incentivo, ela teve a possibilidade de receber a bolsa primeiro, né, porque ela desenvolvia um estudo em uma área estratégica que estava tendo financiamento de pesquisa. Só que isso foi um caso excepcional, porque o financiamento que vem para as pesquisas, né, esse financiamento, ele é assim, tantas bolsas para um mestrado, um doutorado, e aí essas bolsas, elas são distribuídas não por temática, elas são distribuídas pela ordem de classificação na seleção. Então, quem tirou o primeiro lugar, recebe primeiro a bolsa, quem tirou o segundo lugar, e assim sucessivamente, entendeu? Mas pode acontecer, sim, de terem casos, né, em que, por estar havendo um incentivo financeiro para estudar uma determinada temática, algum estudante que, coincidentemente, né, desenvolva pesquisa naquela área, vem a receber a bolsa primeiro, porque, né, está tendo um incentivo para aquelas pesquisas específicas. Aí tem a análise do projeto de pesquisa, geralmente ele é obrigatório, né? Consiste em uma proposta de investigação científica a ser desenvolvida, um planejamento de pesquisa,
Foi o que a gente viu, a estrutura também. Aí tem que ter atenção ao método do trabalho científico, quais os tópicos obrigatórios que tem que estar presentes, a consistência da argumentação, a inovação do objeto, a relação com as linhas de pesquisa do programa, observar a ortografia gramatical e a BNT, aquelas regras que a gente já viu de construção do projeto de pesquisa. Tem a arguição do projeto, que pode ser denominado de entrevista, mas consiste em uma espécie de sabatina da banca para com o candidato. Geralmente tem por objetivo aferir o real conhecimento do candidato sobre o assunto, seu domínio e capacidade argumentativa, e inclusive agora nesse momento que a gente está tendo de inteligência artificial, das pessoas utilizarem a inteligência artificial de forma indiscriminada, né, sem passar pelo crivo crítico reflexivo, muitas vezes nas bancas de arguição, realmente, o que o examinador ali, a banca vai querer saber foi se você, vale, me enganchei. O que a banca vai querer saber é se de fato foi você que escreveu aquele projeto. Então, eles vão fazer pergunta nesse sentido, entendeu? Para saber se você mesmo que escreveu, ou se você contratou alguém para escrever por você, ou se você pediu para o chat GPT escrever para você. Então, é tipo uma sabatina mesmo. Gente, eu não sei o que é que está acontecendo com a frequência. Algumas pessoas conseguiram assinar, outras não. Deixa eu ver aqui. Quando você clica no link, né? Pode ser que você tenha que pedir para encaminhar, né, ou abrir no navegador externo, porque senão ele abre só uma janela, né? Não sei por quê. Clica, mas não abre nada. Eu vou mandar o link para o e-mail de vocês, e aí vocês veem se consegue abrir pelo e-mail. Espera aí que eu vou mandar agora. Aí, deixa eu ver o que é que eu tenho que falar aqui mais. Sim, aí tem essa sabatina. Aí os professores vão querer saber se de fato foi vocês mesmos que escreveram, né, aquele projeto. Vão perguntar os conceitos que vocês utilizaram. É um teste, né? Um teste para saber mesmo se vocês estão a par ou não do que está sendo do que foi colocado ali no projeto, né? E aí me remete muito quando eu estava na minha seleção para o mestrado, aconteceu algo nesse tipo, né? Os professores chegaram para mim, eu tinha utilizado o conceito de hábito do Bourdieu. Aí os professores olharam assim para mim e perguntaram: o que é que você entende por hábitos, né? Para saber se eu sabia o que era o conceito. Aí eu falei que eu tava com o conceito na ponta da língua, né? Aí eles olharam assim para mim. Então é tipo isso, gente. Vocês têm que chegar sabendo tudo que vocês escreveram no projeto, vocês têm que saber na ponta da língua para chegar lá, saber falar bem direitinho. Peraí que eu estou mandando aqui o e-mail para vocês. Encontro 3. Pronto. Eles vão querer, se você colocar a questão social, aí você vai ter que explicar lá, eles vão perguntar o que é que você entende por questão social, qual é o autor que você utiliza para definir a questão social, por que, que o conceito de questão social da Marilda Yamamoto é diferente da do José Paulo Neto, qual é a diferença? Então é nesse sentido que eles vão lhes cascavear e vão também dizer assim, vão querer que você explique a viabilidade de implementação da sua pesquisa, né? Eles vão questionar se você vai conseguir fazer a pesquisa, se você vai conseguir concluir a pesquisa no tempo determinado, né? Que para mestrado é 2 anos e doutorado são 4 anos. Então, tudo isso aí vai ser questionado. Então, a dica: estudar bem os conceitos e autores utilizados, se preparar para uma argumentação robusta sobre a pertinência, relevância e viabilidade da pesquisa. Aí, além dessas 3 etapas, que são as mais comuns, que é a prova dissertativa, análise do projeto de pesquisa e a arguição do projeto de pesquisa, tem as fases complementares.
que é a avaliação de títulos e o teste de proeficiência em língua estrangeira, né? Essas primeiras fases aqui, elas tendem a ser fases eliminatórias. Vou até botar aqui, ó, eliminatórias. Já a fase de avaliação de títulos e teste de língua estrangeira, elas tendem a ser fases classificatórias. Aí a Silvia pergunta, não ter publicado nada, até então, faz é definidor. Mas se o projeto for bom, tipo um vácuo na vivência acadêmica, desde a graduação, é isso que eu estou falando para vocês, né? A avaliação de títulos, que é essa pontuação, né? Ah, não publiquei muito, não tenho muita vivência acadêmica, ela não vai dizer se você vai entrar ou não, ela vai dizer só a sua classificação. O que é que vai determinar se você vai entrar ou não? É a prova dissertativa e a análise do projeto e a arguição do projeto. A sua prova de títulos e o teste de língua estrangeira, ele não vai lhe eliminar, ele vai só dizer qual colocação você pode ficar ou não. Então, a avaliação de títulos é a etapa classificatória, né? Ela avalia a experiência acadêmica do candidato, por exemplo, os artigos publicados, participação em eventos, cursos, vivência universitária. Aí busque, a dica, né? Busque publicar, principalmente em revistas científicas com indexador QualisCaps, que foi aquele que a gente viu agora há pouco, que esses são os títulos mais bem avaliados, mas publicação em evento também conta muito, tá certo? Tanto em evento, mas principalmente em revista, né? Mas em evento também conta pontos para vocês. Então, o teste de proeficiência em língua estrangeira, nem sempre ele é exigido na seleção, porém pode ser requisitado ao longo do curso como requisito para colação de grau, né? Para você obter o seu diploma. Geralmente, no mestrado é exigida uma proeficiência em uma língua estrangeira e no doutorado, pelo menos 2 proeficiências. E aí você investir no seu curso de idiomas, né? Para conseguir alcançar esse processo. Aí aqui eu trago para vocês 2 exemplos, né? A gente tem a chamada do mestrado acadêmico em serviço social, que inclusive está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro, até sexta-feira. O S, ele tem a seleção de prova de conhecimento, né? Que é a prova escrita. Tem a prova de idiomas, tem a avaliação do projeto de pesquisa e a defesa do projeto de pesquisa. Então, são 4 fases, né? É um processo seletivo bem completo, né? Tendo em vista as fases que a gente viu. Acontece anualmente as seleções, tá certo? Aí aqui o doutorado profissional em políticas públicas, ele já é mais simplificado, ele não tem prova escrita, ele é o projeto de pesquisa, a entrevista e o currículo Lattes, né, a prova de títulos, né? Então, para vocês verem, dependendo do programa, né, dependendo da seleção, às vezes vai ter prova escrita, às vezes não vai ter. O que é que tem 100% das vezes? O projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é certeza, você precisar apresentar, tá certo? Assim, gente, aqui no meu YouTube também eu tenho uma aula onde eu explico com mais pausadamente esses critérios, essas etapas dos processos seletivos. Aqui eu dei para vocês mais um panorama por conta do nosso tempo, que já está avançado. Mas se vocês quiserem, tem um vídeo aqui lá no meu YouTube, Pedro Almeida Serviço Social, que é como ser aprovado em seleções de mestrado e doutorado, que eu aprofundo mais essas dicas que eu dei aqui para vocês, caso vocês queiram ver com mais profundidade, tá certo? E aí, gente, muito obrigado, né, vocês que participaram dessa jornada de 3 aulas, né, 3 semanas aqui com a gente. Eu espero que tenha contribuído para a formação e atualização profissional de vocês. Quero muito que vocês se empenhem de submeter o artigo de apenas 8 páginas para o nosso e-book. E queria agradecer pela participação, né, pelo engajamento, pela parceria. Queria dizer que eu estou disponível caso vocês precisem de ajuda no processo de construção do artigo científico. Pode me procurar agora no mês de novembro, que a gente pode combinar uma conversa, uma orientação mesmo. E também queria dizer para vocês que logo mais eu vou mandar para vocês um instrumental para vocês avaliarem o curso. Vai dizer o que é que vocês acharam,
se gostaram, se não gostaram, o que, que poderia ter sido melhor. Então, eu vou mandar um formulário de avaliação para vocês também. Então, muito obrigado a todo mundo que participou.